É sempre difícil a gente falar da gente, mas eu acho que se tem uma característica que eu poderia definir o meu ser, é uma coisa chamada atitude. Desde que eu tinha 16 anos, que eu li aquele livro do Og Mandino, que é o maior vendedor do mundo, e que lá tinha uma frase que dizia o seguinte: o fracasso jamais te surpreenderá se a decisão de vencer for suficientemente forte. Eu sempre acreditei demais na educação, então desde muito cedo comecei a estudar tudo que eu via na frente, lia muito. E aí aos 17 anos comecei a trabalhar numa empresa que era a Cobrasma S.A., uma empresa enorme com 8.000 funcionários, e o meu primeiro cargo foi auxiliar de documentação. Eu comecei fazendo um arquivo de fichas de funcionários, os 8.000 funcionários da empresa. Imagina você arquivar aquilo por ordem alfabética, 8.000 funcionários. E o que eu pude aprender ali? Que eu tinha que ter muita atitude e muita determinação para ter alegria em fazer um trabalho tão metódico. E ao mesmo tempo eu olhava para a empresa que eu estava acabando de começar a trabalhar e via uma chefe mulher. Aí eu olhei aquilo e falei assim, eu quero ser uma líder. E aí nasceu a vontade de ser uma pessoa que conduzisse outras pessoas, uma pessoa que com o meu conhecimento eu pudesse transformar vidas. E aí eu acho que nasceu esse meu principal jeito de ser, o que eu tenho de mais intrínseco, que é a atitude e a vontade de dividir, de ensinar, de repassar tudo aquilo que eu sei. Eu fui convidada para fazer uma startup, uma empresa pequena de embalagens de refrigerante, que é PET, e aí o dono da empresa me falou assim, olha, é um grande desafio. Eu só tenho uma máquina, alguns funcionários que eu contratei e a gente precisa fazer isso acontecer. Em 2 anos, nós transformamos essa empresa praticamente na primeira do mercado brasileiro. Fiquei vários anos nessa empresa também, quando recebi o convite da Alcoa Alumínio para fazer parte do corpo de colaboradores. E aí eu fui para a Alcoa, fui ser superintendente comercial para a Alcoa, para a América Latina. Fui a primeira mulher a ter esse cargo dentro da Alcoa no mundo. Na minha época, quando eu tinha 17 anos, as mulheres ainda estavam começando a ter essa coisa da liderança, do desenvolvimento de carreira em cargos maiores. E aí foi um grande desafio, porque para a mulher, ela realmente tem que mostrar um pouco além para ser reconhecida. E num determinado momento eu olhei para tudo aquilo e falei, puxa vida, eu estou numa multinacional que é a primeira do mundo em alumínio, mas alguma coisa ainda faltava. Então eu decidi, eu quero ser presidente de uma empresa. Terminei todo o meu processo de desligamento numa sexta-feira, 11 horas da manhã. Quando foi sábado, 10 horas da manhã, eu peguei um avião para ir para a China. E foi assim, uma viagem fantástica, porque eu fiquei 35 dias nessa província, estudando tudo que poderia ser produzido ali. Eu resolvi que eu ia montar uma empresa para produzir bolsas femininas na China e vender no Brasil. Comecei a angariar clientes, coloquei um representante em cada estado brasileiro e esse negócio começou a crescer. E eu tinha investido um valor para iniciar todo esse projeto, já estava com mais de 40 vezes o valor inicial que eu investi e eu falei, pô, foi um grande negócio em 5 anos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa operação e vou descansar um pouco. Aproveitei para tirar férias, conhecer outros lugares, tive uma experiência internacional fantástica. E já no final dessa viagem, eu tive a oportunidade de vir para o Brasil conversar com o filho do Carlos Wizard Martins, que na época queria me vender uma escola de inglês. O Lincoln me falou quanto custaria a escola, quanto eu teria no bottom line de lucro, e eu, como uma matemática, olhei para todos os números e falei, poxa, mas esses números na minha cabeça não estão batendo. E aí pedi para o Lincoln, você se importa se numa próxima reunião nós reunirmos um executivo seu e a gente possa detalhar um pouco mais esses números? E aí o Lincoln me disse, poxa, eu queria muito que você conhecesse meu pai, acho que meu pai vai gostar muito de te conhecer. Eu falei, vamos lá, vamos marcar. E tive a oportunidade de conhecer o Carlos e Carlos me convidou para montar a sociedade com ele num negócio pequeno. Em 3 meses de operação com esse negócio, que era uma agência de turismo, que chamava CWM Tour, a gente olhou para o resultado, a gente já estava 20% acima do break-even
E o Carlos falou assim, não, Giovana, eu preciso da sua ajuda na empresa, na Multi. Eu falei, então é um grande desafio? Vamos lá, vamos fazer. Vamos ter atitude de fazer esse negócio. E o que nós fizemos? Começamos a fazer aquisições, fizemos várias aquisições e nesse momento das aquisições nós fomos fazendo business units de vários negócios, a gente começou a ter várias marcas. No final de tudo isso, nós acabamos que vendemos 15% para o Private Equity do Itaú. E depois de tudo isso montado, estruturado, foi criado um conselho. Eu era COO da companhia, também fazia parte do conselho. E aí já toda essa minha experiência de gestão, de condução de empreendedorismo, de negócios novos e tudo, começou a me chamar muita atenção para aquilo que eu fazia assim, naturalmente, que é uma boa governança corporativa. E já na minha cabeça estava a condução de um novo negócio, que é a Donella & Partners, que é a empresa que hoje eu sou fundadora e CEO. E aí eu gosto muito desse negócio de novos segmentos, novos negócios e poder tramitar em vários projetos desde startup até empresas de 20 anos, 30 anos, e a gente poder conduzir tudo isso de uma forma a colaborar para que essas empresas se aprimorem e perpetuem os seus negócios. Quando a gente olha para as histórias dos foras de série, acho que são pessoas que não têm o pé atrás com aquilo que é desafio. É um sonho? É difícil? Poucas pessoas fazem? Sim, poucas. Mas por que eu não posso fazer? O fora de série, ele vai, ele sonha, ele acredita, ele constrói o caminho e várias vezes nesse caminho tem buraquinhos. Ele cai no buraco, ele levanta do buraco, dá 3 passos atrás para poder andar mais um à frente. Fora de série tem persistência. A gente fala muito assim de fórmula ideal, né, de ser líder ou de ser empreendedor. E eu definitivamente não acredito nessa fórmula mágica. Eu acho que o ideal é sempre aquilo que a gente tem de maior sonho e maior paixão dentro da nossa cabeça. Se a menina tem 16 anos e aos 18 ela vai empreender e ela diga, não vou ter sucesso porque eu não passei por toda a carreira de uma grande executiva. Não existe essa fórmula. Porque se ela for apaixonada pelo que ela faz, se ela realmente tiver atitude, ponderar e buscar o aprimoramento que ela precisa para executar cada fase, ela vai conseguir. A única coisa que eu sempre tento passar, e deixo bem claro isso, é que venha você de onde você vier, como eu, de um pai e uma mãe super simples, meu pai foi caminhoneiro, minha mãe foi empregada doméstica, os teus pais vão se orgulhar de você se você como líder chegar numa liderança e falar, não usei caminhos tortos, procurei usar em 100% da minha carreira a ética, a responsabilidade, o respeito humano. Então fazer bem feito e fazer com o caminho reto dá certo, sim. Quando eu olho para tudo isso, né, esses 29 anos de experiência, eu digo, poxa, o que me levou a fazer tudo isso? Eu acho que é o que a gente começou a conversar, que é a atitude. Porque nada eu media dificuldade. Tudo eu pensei, eu quero fazer isso, então como é que eu tenho que fazer isso? E acho que uma coisa muito boa que aconteceu em todo esse processo foi eu não ter medo de assumir responsabilidades maiores do que eu podia assumir. Porque eu nunca pensei o quanto eu ia ganhar em termos de salário se eu fosse presidente, se eu fosse diretora. Mas eu sempre pensei, o dia que eu for diretora, eu vou poder ajudar esse monte de gente. Cada vez mais nós precisamos de líderes que tenham muita sensibilidade para conduzir os negócios. Então não adianta a gente só pensar em resultado quando a gente está destruindo pessoas dentro das corporações. Eu levanto uma bandeira que a empresa do futuro é a empresa para se trabalhar com gente feliz. Essa empresa é a empresa que vai ter sucesso daqui para frente. Então o que me move? Me move ser uma conselheira de empresas e empresas que se preocupem com gente. E quando a gente se preocupa com gente, essas pessoas fazem o resultado acontecer. Bom, quando eu vi a Giovana pela primeira vez, eu vi nela uma imagem de uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher que enfrenta o mundo.
E depois da nossa conversa eu tive certeza que era isso, não só pelo que ela construiu, mas pelo que ela realmente é como índole, como pessoa. São tantas coisas legais que ela participou, tantas conquistas legais que é difícil destacar uma, mas obviamente ter participado da gestão do Grupo Multi ao lado do Carlos Wizard, com certeza é o que mais destaca ela. Ser reconhecida por ele, que é um fora de série, como uma mulher incrível e super fundamental em todo esse processo que a empresa vive, que o grupo viveu, eu acho que é a melhor resposta que poderia se ter sobre qualquer dúvida. E a Giovana agora ela está renovada, ela está com espírito novo, querendo empreender. Não consigo imaginar onde ela vai parar, só sei que é legal, é bom estar do lado dela, dá vontade de estar do lado dela, porque ela realmente vai e está com muito gás para construir coisas, projetos muito bacanas na empresa dela ou participando de outros projetos. E eu acho que esse papel hoje em dia é tão raro que, com certeza, esse talvez seja o principal motivo para ela ser fora de série. Continuo gravando a minha essência. E simples não quer dizer simplismo. Quer dizer que não tem vergonha dos seus valores, pelo contrário. Eu luto muito para a companhia não perder os seus valores, apesar de 700 e tantas lojas, de estar em muitos estados, de ter comprado mais de 12 redes até hoje, além de crescer.